Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma jornada, vamos para mais uma aula de botânica. Vou levar vocês hoje a um mundo menos microscópico da botânica e mais macroscópico, aquele mundo que a gente tem contato todo dia e que a gente, quando vai estar próximo deles, respira e nos sentimos muito bem. Nós vamos ainda falar um pouquinho dos tecidos vegetais, mas numa contextualização um pouco maior, né? Tá? Então vamos lembrar, nós tínhamos o sistema vascular, o feixe vascular. Na aula passada eu mostrei para vocês o feixe vascular, não expliquei ele, vou explicar um pouco hoje, né? Que é composto pelo xilema e pelo floema, né? São duas estruturas de condução da seiva, tá? São sistemas vasculares, tá? Então são plantas ditas vasculares, plantas que possuem o feixe vascular formado por xilema e floema são ditas plantas vasculares, tá bom? Ou traqueófitas, né? Composto por quem? Pelos seres vegetais superiores, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos ver se vocês estudaram bem. Tô de olho em vocês, hein? Quem eram as pteridófitas? Eram as plantas acima das briófitas que já apresentavam tecidos vasculares, né? Porém não apresentavam crescimento, engrossamento, né? Certo? Mas também eram as gimnospermas, as plantas que apresentam crescimento secundário, engrossamento do caule, tá bom? Formação de madeira. As pteridófitas não formam madeira, formam aquele caule chamado xaxim, né? Que é um tecido fibroso, mas não é uma madeira, tá? Tá ok? E as angiospermas, que também são plantas grandes com madeira. Qual a diferença entre gimnospermas e angiospermas? Quem sabe? Eu sei! Então vamos lá. Se você sabe, gimnospermas são as plantas sem frutos ou desnudas, né? Frutos desnudos. Angiospermas já possuem os frutos. Exemplo de gimnospermas: as coníferas, os nossos pinheiros, a nossa araucária, o pinus, a cuningâmea. Exemplos de angiospermas: a pera, a maçã, o flamboyant, a magnólia, quem mais? Há muitas plantas, né, angiospermas com frutos: caqui, vergamota, mexerica, cupuaçu, castanha, ou seja, muitas plantas, tá? Então nós vamos falar sobre os tecidos vegetais nos vegetais superiores, né? Tá? Então vamos lá e vamos entender o processo da seiva. Nós temos um processo da seiva, né? O que é a seiva? Nós temos duas formas de seiva: seiva bruta e seiva elaborada, que é como se fosse o sangue da planta, né? Nós temos o sangue no organismo humano que leva nutriente, que leva oxigênio, que leva uma série de necessidades a todos os tecidos, né? A água, ou seja, nós temos todo esse fluxo líquido acontecendo dentro do organismo humano, e na planta nós também temos, só que ele se dá de duas formas: ou pela seiva bruta ou pela seiva elaborada. Quando a planta pela raiz, e tem que ser pela raiz, tá? Retira do solo água, ela traz junto com a água sais minerais, elementos minerais que são conduzidos pelo xilema, tá? Até o topo da árvore,
lá no topo da árvore ela encontra, ou dos arbustos, ela vai encontrar as estruturas capazes de fazer fotossíntese, capaz de pegar esta água, estes sais minerais, esses elementos minerais, e com o calor e a luz solar fazer fotossíntese, processar a fotossíntese e mandar de volta o que a gente chama de seiva elaborada pelo floema, né? E aí esse floema vai distribuir por toda a planta, em todas as partes vivas da planta, vai distribuir esse floema, né? Para manter a atividade metabólica, é a energia da planta, é o que sustenta a vida da planta, tá? Então agora eu vou detalhar isso tecnicamente. Fiz essa explanação geral, tá? Que é exatamente isso que vocês têm que pensar. Sobe a seiva bruta pelo interior da planta e desce a seiva elaborada pela lateral da planta para alimentar todos os tecidos e órgãos da planta, né? Quem que processa a seiva bruta e transforma em seiva elaborada são os cloroplastos lá na clorofila, que possui a clorofila, que faz a fotossíntese, que pega a água que sobe pela raiz e pelo tronco, né? Pega os sais minerais, junta tudo com o CO2 que as folhas extraíram da atmosfera, do ar, calor, energia, faz aí a indústria começa a fabrica a fotossíntese, por meio da fotossíntese, fabrica a seiva elaborada, que vai alimentar a planta, né? Então, olha lá, bruta, seiva bruta ou inorgânica, né? Raízes absorvem a água e nutrientes do solo. Essa água e nutrientes do solo flui para as folhas, né? Flui para as folhas, movimento ascendente, sobe, tá? Por meio dos tecidos de condução chamados xilema ou lenho, tá? Lembra na aula passada que eu mostrei o xilema, o lenho para vocês, aquela parte amarela que tem um tecido já morto? É por aí que a seiva bruta vai subir e vai chegar até as folhas. É o chamado lenho, né? Por isso que quando nós temos madeira na árvore, nós também chamamos de lenha ou de vegetal lenhoso, né? Porque tem este lenho, tá? Nas folhas, região clorofilada, onde que é a região clorofilada? No parênquima palissádico, no parênquima lacunoso, né? Nós temos células que possuem cloroplastos. Estes cloroplastos estão ricos, cheios de clorofila da planta, onde ocorre a produção de compostos orgânicos, fotossíntese, né? Então, já falei, já vou falar e vou falar muitas vezes para vocês. Ai de vocês se errarem onde acontece a fotossíntese, onde acontece a produção da seiva elaborada, né? Tá? Ok? Então, faz a fotossíntese a partir de compostos orgânicos mais água, gera a seiva elaborada, que é também chamada de seiva orgânica. Então, aqui nós temos os minerais, mais água, mais CO2 que as folhas extraem da atmosfera, mais energia, mais calor que vem do sol, processa-se tudo como se fosse uma grande indústria e surge então a seiva elaborada. Esta seiva elaborada vai retornar para a planta por meio do floema ou do líber e vai fazer a nutrição de todas as partes vivas da planta. Legal, né? É muito simples, pessoal, é muito simples, tá? E olha lá, vamos falar mais para fixar mais esse conteúdo e torná-lo mais simples ainda. E aí, quando chegar a prova do Enem e as outras provas, vocês
tiram de letra, né? Tá? Então, são longos vasos ou tubos, né? Xilema e o floema, células altamente especializadas por onde sobe a seiva bruta e desce a seiva elaborada. São os tecidos de condução, porque conduzem a seiva, né? Antes do engrossamento, só existe meristema primário, chamado de procâmbio. Eu falei para vocês, na base da raiz, na base, no ápice do caule, em alguns brotinhos do galho, da folha, nós temos meristema primário, porque não sofre engrossamento ou espessamento, né? Certo? Chamado então de procâmbio, tá bom? Que formará o xilema para dentro do tronco e o floema para fora, né? Mas esses são os xilemas e floemas primários, tá bom? Depois nós temos xilema secundário e floema secundário. Floema secundário é a casca, xilema secundário é o cerne da planta, né? Ok? Após engrossamento, crescimento secundário. Então, após o engrossamento, surge, então, com o engrossamento, o que a gente chama de fase do crescimento secundário. Então, primeiro a planta cresce magrinha, fininha e vai chegar até uma certa altura, né? Seja qual planta for, arbusto, arbustivos, árvores de grande porte, árvores de pequeno porte. Depois é que elas vão engrossar e elas vão continuar engrossando para o resto da vida. Por quê? Para o resto da vida elas vão continuar extraindo água e minerais da terra por suas raízes, vão ser conduzidas pelo xilema até o topo da copa da árvore ou do arbusto, ali no mesófilo, nas folhas, vão chegar até os cloroplastos, vão processar a seiva bruta, vão pegar o CO2 da atmosfera, vão receber a energia e o calor do sol, né? E então vão processar a seiva, né? Vão fazer a seiva elaborada, tá certo? Estou gesticulando, teatralizando aqui para vocês lembrarem, né, da estrutura da árvore. E aí depois vai descer por fora da árvore, né, a seiva elaborada, tá? Então, o crescimento secundário do câmbio vascular, xilema e floema secundários. Então, nós temos xilema e floema primários e nós temos xilema e floema secundários. Olha lá que bacana, pessoal, que eu trouxe para vocês, tá vendo? Né? Seiva subindo. Quem é essa seiva que está subindo? É a seiva bruta. E olha quem está descendo, a seiva elaborada, né? Tá vendo algum impedimento aqui no xilema? Não, porque são células mortas, já são tecidos mortos, por onde vai subir a seiva bruta. Ah, mas aqui tem impedimentos, né? Tem sim, tá? Que já vou explicar por que tem esses impedimentos. Tá bom? E aqui nós temos então o xilema que vai subir e o floema que vai descer, tá? Esse é o processo, tá bom? Sempre transportam num único sentido. O xilema sempre vai transportar a seiva bruta para cima, o floema sempre a seiva elaborada para baixo, tá? Ok? Tecido, xilema, tecido morto de condensação da seiva bruta, né? Da raiz até as folhas, formado por vasos lenhosos, células ocas. Vamos voltar aqui, células ocas, tá? Certo? Sem conteúdo citoplasmático, porque ela está morta, já não tem mais nenhuma vida, não tem por que ficar armazenando citoplasma cheio de organelas. Não, perda de tempo, está morto, não tem mais nada, só sobrou a parede formada por quem? Celulose e lignina,
que vão permitir que haja estrutura da planta, tá? Permite deslocamento mais eficiente. Olha lá, vamos teclar aqui. Tá eficiente mesmo, tá subindo bastante, né? Células azuis, a água, cinza, os minerais, água e minerais. E aqui, a água verde e a seiva bruta é o alimento da planta, né? Certo? Ok? Bacana, né? As paredes são reforçadas por lignina, acabei de falar isso para vocês. Evita deformação devido à pressão da seiva. Então, quando a seiva sobe, ela está pressionando, né? Está pressionando estes líquidos, né? Tá certo? 2 tipos de vasos. Nós temos as traqueias com elementos de vaso e os traqueídeos, né? As traqueias são ligadas, então imaginem um monte de canudinho que vocês têm lá na lanchonete onde vocês vão lanchar. Tem aquele recipiente dos canudinhos e vocês têm um maço de canudinhos. Aqueles canudinhos não estão ligados entre si, então você consegue retirar um daqueles canudinhos. Porém, para dar maior fixação e estrutura, né, do xilema, esses canos, esses dutos, esses vasos do xilema, certo? Como são células ocas de 20, 30, 50, 100 metros de altura, eles precisam se fortalecer. Então, eles se unem com os canudinhos do lado, com os vasos do lado, tá? Então, essas são as traqueias ligadas por orifícios largos chamados as perfurações e também permitem a troca de material, troca de seiva, né? Tá? Por quê? Porque algumas vezes, por exemplo, vai que uma árvore receba uma paulada, receba uma machadada, né? Receba alguma agressão e ela tem aquele vaso, esse vaso aqui, rompido por alguma forma. Está rompido, tá? Então, ela tem que se comunicar, olha aqui, comunicar-se com o vaso do lado para que permita que a seiva continue subindo, seiva bruta, né? E temos também os traqueídeos, que são ligados por pontuações ou poros, tá? Ok? Então, nós temos esses 2 tipos de vasos dentro do xilema e do floema, que são as traqueias e as traqueídeos, tá? Então, no xilema apresenta parênquima lenhoso, a gente já falou sobre isso, cuja função é preencher e armazenar, né, de água, de seiva bruta, de minerais, tá? O material citoplasmático pode penetrar no vaso, formando tilas que obstruem. Eu falei para vocês, né? Podem surgir obstruções nos parênquimas lenhosos, no xilema. Então, para isso é importante e necessário a comunicação entre os vasos, né? Tá? Isso ocorre no cerne, lenho mais antigo, escuro e duro da madeira, tá? Então, na madeira nós temos uma parte que é mais escura, que é mais velha, e uma parte que é mais clara. Esta parte que é mais clara é chamada de alburno, esta parte é de cerne. Nós vamos falar sobre isso, não se preocupe, tá? Só lembrando que esta parte, então, sempre será mais velha e essa mais jovem. Esta vai envelhecer e vai se tornar o cerne, tá? Ok? São fibras esclerenquimáticas e, devido à lignina, o xilema tem importante função de sustentação, né? Eu já falei isso para vocês. O xilema, a madeira, o lenho sustenta a árvore, sustenta aqueles 30, 20 metros de altura, 40 ou mais, né? Assim como os arbustos, tá bom? Já o floema ou liber, né? Tá? Ok?
são tecidos vivos, então o xilema era tecido morto, certo? Já não tem mais função, além da sustentação e de permitir a condução da seiva bruta, né? Agora nós temos o floema, são tecidos vivos, por onde a seiva elaborada, quem elabora a seiva? A fotossíntese. Não, não é a fotossíntese. Fotossíntese é o processo de elaboração da seiva bruta em seiva elaborada, né? É o processo que transforma, coleta o CO2 da atmosfera, sequestra o carbono, armazena o carbono, que vai junto com a água e com os minerais que vieram do solo, sofrer uma reação, né? E formar então açúcares que vão compor a seiva elaborada e que vai voltar para a planta, alimentando a planta, tá? Transporta das folhas partes clorofiladas as partes vivas da planta. E então ela é levada para todas as partes vivas que a planta precisa de açúcar e de energia para manter suas funções orgânicas, suas sínteses, biossínteses, ações metabólicas, né? Tá? Formado por fibras e células parenquimáticas, células alongadas, vivas e anucleadas. Anucleadas, então, não tem núcleo, tá? Os vasos liberianos ou tubos crivados. Lembra agora há pouco que eu falei para vocês? Eu já vou explicar para vocês o que são essas estruturas que estão aqui bloqueando, né? São as placas crivadas ou tubos crivados, né? Então aqui nós temos uma placa crivada e nós temos tubos crivados, né? Então olha lá, elementos de vaso, o xilema, que permite a passagem da seiva bruta, tá? Ok? E os elementos de tubo crivado, o floema, que permite a descendência da seiva elaborada, tá? São células, são estruturas ligadas por plasmodesmos, né? Que permitem então a troca de água ou a troca de elementos. Lá no câmbio, né? Nós temos um câmbio, tá certo? Então, nós temos aqui uma situação e aqui nós temos outros tubos, né? E esses outros tubos vão estar ligados entre eles. Aqui vai chegar lá no pecíolo, vai chegar na folha, vai chegar no galho e vai levar então a seiva elaborada, né? Tá? Ok? Para que a planta possa fazer suas funções e exercer suas atividades, tá? O floema, nós temos então os tubos crivados, né? São separados por paredes perfuradas, placas crivadas, onde existem poros crivos, né? Unidos pelos plasmodesmos, que eu falei para vocês, que permite a comunicação entre as células, tá? Certo? Só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Tubos crivados do floema são separados por paredes perfuradas, placas crivadas, onde existem poros crivos unidos por plasmodesmos que permitem a comunicação entre as células, tá? Em épocas de restrições ambientais, como a seca, a planta pode bloquear essas placas crivadas com açúcares, impedindo que a seiva elaborada, que é algo precioso, vá para partes da planta que não precisam mais, tá? Ok? Então as plantas têm esse mecanismo de entendimento do seu próprio organismo e elas entendem que algumas partes
da sua estrutura, alguns galhos, algumas folhas, né? E por isso que no inverno algumas árvores perdem as folhas. Nós vamos falar também sobre esse processo de caducifolia, que cai as folhas, né? Como isso acontece, mas basicamente é por isso, é porque a planta em si entende que ela não precisa e nem deve mandar, principalmente no período que ela está sofrendo de problemas ambientais, adversidades ambientais, secas ou muito frio, ou estiagem, geada, né? Então, para que eu vou mandar a seiva elaborada para uma área de mim mesmo que não está me contribuindo muito, que não está me ajudando muito a sobreviver, tá? Então, o que elas fazem? Elas, por meio de um açúcar, a calose, elas bloqueiam as placas privadas para onde elas não querem mais mandar a seiva elaborada, tá? E isso depois, quando voltar às condições ambientais favoráveis, esse açúcar se dissolve em água e aí volta então a passar a seiva elaborada para onde tenha que passar, tá bom? Então olha lá, floema localiza-se abaixo dos tecidos da casca, né? É mais externo do que o xilema, tá? Então xilema estava dentro, floema estava fora, né? Xilema, lenhoso tecido traqueano. Então olha lá, as perfurações, as pontuações, né? Os traqueídeos com as pontuações e as traqueias com as perfurações. As perfurações são maiores e as pontuações são menores, né? Tá? Tanto no xilema quanto no floema. A exceção que no floema nós temos a placa crivosa. Olha lá uma imagem microscópica que mostra a placa crivosa, tá? Nas angiospermas, junto ao floema, estão as células companheiras ou células anexas, que são essas células aqui que dão uma certa facilidade, auxiliam a condução e a sustentação da planta, tá? Comunicam-se com os vasos liberianos por meio de plasmodesmos. Então, a união entre os vasos, se eu tenho um outro vaso aqui, vai ser feita pelos plasmodesmos, tá? Que permitem a troca de água e seivas elaboradas, né? Ou seivas brutas, no caso do xilema, tá? Permitindo assim o controle metabólico, né? Metabolismo significa reações orgânicas do corpo, tá? São também anucleares, então são células que não possuem núcleo, tá? São células anucleares que estão ali para fazer a estruturação e a condução das seivas. Feixes vasculares em determinadas plantas ou partes das plantas, verifica-se a presença de faixas de tecidos com xilema e floema, como nós estamos vendo aqui, faixas de tecidos de xilema e de floema, que são os vasos condutores da seiva, das seivas, né? Seiva bruta e seiva elaborada, e eles em si formam o que a gente chama de feixes vasculares. Olha aqui um feixe vascular, né? Nós temos as células azuis e as células vermelhas que compõem, então, um feixe vascular, tá ok? São duplos e colaterais, né? Normalmente a gente encontra desta característica, em plantas monocotiledôneas, tá? Ok? Então, por isso, nós vamos ficando aqui hoje, certo? Lembrem-se qual é o compromisso de vocês. O compromisso de vocês é trabalhar, 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 estudar, estudar, descansar, dormir bem, nada de festa. Se vocês querem passar no Enem, passar no vestibular, por 6 meses, nada de festa. Muito estudo, muito trabalho, muito esforço, boa alimentação, bom descanso,
beber muita água, né? Vimos aqui, hoje na aula de hoje, por que precisamos de água. Nós também precisamos de água. Nós também precisamos nos alimentar, né? Tá? Tomar sol, ok? Então, pessoal, aqui nós vamos terminando essa aula sobre botânica, sobre o fluema e o xilema, que são os tecidos condutores da seiva bruta e seiva elaborada das plantas vasculares, né? Formam os tecidos vasculares, formam os tecidos de condução, formam os feixes vasculares, que servem para o transporte dessa energia toda chamada seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Ok? Fiquem bem, estudem, revisem, leiam, releiam, pesquisem na internet. Lembrando, para frente e para trás, para os lados, eu sempre vou rever, e vou fixar conteúdos e não vou jamais perecer e jamais vou desistir. Valeu? Abraço, até a próxima.